Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Sara! Olá, Rita. Muito Olá. prazer! Igualmente. Muito obrigada por vir aqui às minhas conversas na almofada, por teres aceito logo o convite, sem me conheceres, não é? Seja assim desafiada. Eu Sim. queria muito trazer aqui uma roupagem diferente a este mês. E quando estava assim a pensar nas várias pessoas que eu gostava de convidar para este mês ligado com a mãe, mesmo eu não fazia ideia que tu eras mãe, mas de facto tu já te assumias nas tuas redes sociais como madrasta. E eu disse, Uhum. eu acho isto fantástico. Eu vou convidar aqui uma madrasta e falei contigo e tu aceitaste logo e acho que vai ser assim uma conversa muito boa e que vai trazer aqui uma nova maneira de pensar ou outra perspectiva que se calhar pessoas que nunca passaram por isso, nunca a tiveram, não é? E eu acho que vem trazer assim um boost a estas conversas. Sim. Agradeço o convite e foi mesmo com muito entusiasmo que aceitei de estar aqui a conversar contigo hoje. Ah, Sim. pá, muito obrigada, muito obrigada. E ainda para mais que uma bebé tão pequenina, não é? Que Sim. A Sara, entretanto, foi mãe mesmo. ah, Sim. Ainda não está ah, nas redes, mas Ainda não está nas redes, pronto, mas efetivamente foi mãe há um mês e pouco e de facto está aqui num turbilhão, portanto, tudo aquilo que possa acontecer ou que ela se entusiasme, também nós podemos culpar as hormonas, não é? Portanto, está tudo bem. Ou se te esqueces de alguma coisa, também podemos culpar as às vezes é hormonas. mais isso, sim. É É, mais isso, tanto mesmo quanto isso. aqui É mesmo da, isso. da cabeça, porque privação de sono e Ai, cérebro sim. assim meio descompensado às vezes dá Mesmo, assim, mesmo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, e mas faz parte. por isso mesmo é que eu agradeço, não é? O estares aqui. Então, sem mais demoras, vou começar aqui a fazer a tua apresentação com base na numerologia, pode ser? Pode? Uhum. Uhum. Sim. Então, quem é Sara? Traz consigo o arquétipo da mulher alegre, sonhadora e entusiasta, com uma energia magnética e vibrante, sem dúvida uma mulher de palavras, tendo estas em si uma força que impulsiona. Ela vibra com a ideia de não haver impossíveis e de ter em si todas as capacidades para alcançar aquilo que deseja. É uma curiosa, gosta de conhecer e aprender coisas novas e até experienciar realidades diferentes da sua. É aqui que as viagens trazem o retorno desta incessante busca muito intuitiva, algo que nem sempre valoriza, mas quando o faz, a intuição torna-se a forma ou a arma para superar medos e a sua inevitável sensibilidade à crítica. O handicap acontece quando se deixa levar ao limite algo que facilmente acontece. Quando flui em pleno, facilmente transforma as tristezas em alegria e os desafios em oportunidades. Ela veio para construir uma vida em que a expansão e a comunhão com os outros permita abrir a porta a uma vida serena e verdadeira. Ora, então, agora vou falar dos papéis que desempenhas. Então, a Sara é arquiteta paisagística, algo que de momento não está a exercer. Ela trabalha numa coisa que eu adorei, remodelações de imóveis, gosta Sim. muito de viajar, quer sozinha, quer acompanhada. Bem, escrevi isto só depois de ter escrito aqui a tua descrição. Ora, é madrasta há 3 anos, no entanto, foi ainda antes de estar neste papel que começou a ter contacto com a parentalidade consciente, com a Micaela Owen, que eu também adoro. Ora,
temas que sempre a interessaram, apesar dela não ser, na altura, mãe, nem madrasta, nem tampouco saber ainda que queria ser mãe ou mesmo madrasta, não é? Ainda não sabia quando começaste a fazer esta busca. Entretanto, no meio disto tudo, ela criou a página Madrasta Consciente, da qual nos vai falar ao longo desta conversa, e ela acredita que as melhores coisas da vida são aquelas que nós não planeamos, certo? Certo? Então, gostaste? Certo. Gostei, gostei. Bateu, É isso mesmo, sim. bateu certo a apresentação? Bateu certo, bateu certo. Ainda ficaste aí um Sim. bocadinho a pensar, não foi? Que eu vi até aí com um ar assim mais sério, tipo, o que é que ela vai dizer de mim? O que é que ela vai agora? Mas a numerologia acaba Não, por mas tocar bate ali num certo. ou noutro aspecto, não é? Bate, bate muito certo, sim. É algo para ouvir outra vez, porque às vezes nós não temos tanta consciência daquilo que nos define, e daquilo que gostamos e do que é o nosso propósito, e acho que bate muita coisa certa, sim, Sim, sem sem dúvida. dúvida. É mesmo para ir assim reativando de vez em quando, não é? Que é mesmo Uhum, isso. sim. Ora bem, então, vamos te conhecer ainda melhor, ok? Diz-me lá, de que é que tu tens saudades? De que é que tenho saudades? Uhum, Às vezes tenho saudades de ser, sentir-se mais leve no sentido de não ter responsabilidade. Falaste que eu sou mãe há muito pouco tempo e das coisas que mais me marcou foi esse peso de ok, isto agora é comigo, isto agora uhum, é ser uma pessoa que depende muito de mim uhum. e houve uns dias que foi um bocadinho assustador para mim essa transformação e se calhar às vezes tenho assim um bocadinho de saudades, entre aspas, de não ter essa responsabilidade, sei lá. É uma coisa que ainda me estou que ainda me estou a ajustar, porque é alguém tão pequeno e tão vulnerável que dá assim às vezes aquele medo, mas Sim, pronto, mas vai mas com medo mesmo. exatamente, exatamente. E de alguma forma, quem, quem ouvir, não é? De facto, tu tens assim um espírito muito, muito alegre e livre, mas de facto as responsabilidades não é algo que tu fujas. Não me parece, a nível desta pequenina análise que eu fiz e do que fui olhando nos teus números, mas de facto parece que nós depois até tendemos a levar como se o resto das responsabilidades que temos na nossa vida não fossem também umas responsabilidades a sério, não é? Uhum. Mas quando somos mães, isto acaba por ter aqui um impacto diferente, não é? Mas claro que estás à altura, não é? Os filhos é que nos escolhem a Bastante, nós, não é? bastante. Que é Sim, mesmo isso. Olha, tu tens assim sim. alguma lembrança boa, boa? Pode ser boa ou menos boa, não é? Às vezes é a lembrança que vem da tua infância. Sim, sim. Ahm, eu cresci muito com os meus avós e paternos e sabes aquela recordação dos cheiros sei lá, de fazer rissóis com a minha avó, de descascar favas, de ahm, lanchar quando vinha da escola, é uma Uau. coisa assim muito sensorial Uhum. e forte para mim, portanto tem sempre a ver muito com a experiência com os meus avós e se calhar também muito a ver com comida, com aquela, sei lá, aquele conforto, é uma Sim, coisa, sim, e mesmo só pelos cheiros, é é, mesmo. sim, Que para mim engraçado, que sim, engraçado. A gente é acaba uma grande sempre, marca. a gente acaba sempre por ir buscar ali algum cheirinho, não é? Cheiro ou algo que realmente fazíamos assim de, não era diferente, mas que de facto fazíamos com alguém, porque no fundo na Eu nossa sabia infância tudo, sabia a diferença. sabia, não é? Acaba por ser especial e no fundo também queremos trazer muito isto para os nossos filhos. Ora, tu Uhum. tens assim alguma característica que queiras melhorar?
É a versão melhorada de um defeito. Ah, sim, eu tenho alguma tendência para ser às vezes um bocadinho, não é tanto impulsiva de refletida, mas de querer algo sempre muito imediato, muito rápido, algo que eu já Uhum. pensei, já sonhei, quero que aconteça. Hum, e às vezes faz-me falta o ser um bocadinho mais ponderada, tentar ter aqui esse equilíbrio, Equilíbrio. porque sim, porque eu às vezes, lá está, vai no entusiasmo e isso é muito bom, mas depois também pode trazer frustração quando as coisas depois não acontecem logo ou como pensámos inicialmente. Então acho que é um bocadinho essa ponderação, um bocadinho menos dessa ânsia e o sentido de urgência, não é? Sim, 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 sim. E deixar as coisas fluírem mais. Já estão Fluir. melhores, mas ainda está em curso, ainda está. Aliás, Sim. nós somos um trabalho, somos alguém em construção sempre, portanto. Sempre, 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 sempre. E de facto, sabes que eu estava-te a ouvir e estava a pensar assim: bem, a tua filha também veio com essa energia, bolas, com essa, porque eu reconheço muito essa impulsividade, essa vontade de querer que as coisas aconteçam já ontem, não é? Pensaste nelas hoje, já querias que elas tivessem acontecido É. ontem. Eu reconheço muito isso, não é? Porque eu também tenho muito essa energia. E de facto, a maternidade vem muito trazer a mim. Vem muito trazer tipo a paciência, ter que ter paciência para algumas coisas e ter que Hum, esperar, não é, para algumas coisas. E de facto, quando eu estava aqui a fazer aqui umas continhas em relação à tua filha, eu estava a pensar assim: aquela vai, também vai querer marchar rápido como a mãe, mas não sei, não sei se não vai marcar ali um passo diferente só para mostrar que pronto, que as coisas, quando não controlas, tudo acontece na mesma, não é? Portanto, se calhar é um bocadinho isso, é mesmo. sim, eu tenho a certeza que vai ser um desafio e acho que lá está, eles nos escolhem também, não é? Hum, para também trabalharmos aquilo que precisamos e acredito Exatamente. plenamente que ela me vem desafiar, Sem como se dúvida calhar nenhuma. ninguém desafiou. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Mas uma coisa boa, é uma coisa boa. Tu és positiva por natureza, portanto é uma coisa boa. Claro que sim, Tu ainda tens tenho muito a assim. melhorar. Sim, sim, sem dúvida. E uma qualidade? Diz lá, uma de várias que tenhas. É assim, se calhar aquela como eu vejo como qualidade hum, é ou seja, a habilidade eu à vontade de saber estar comigo própria, Uhum, saber estar bem sozinha. Acho que isso me dá uma paz. Pode ter o aspecto aqui reverso da medalha, não é? Porque às vezes a pessoa fecha-se uhum, demasiado, uhum, mas o que eu sinto é que ao estarmos bem nós, não termos aqui um, um sentido de busca de falta qualquer coisa ou de não saber estar sozinhos, sem nos sentirmos sozinhos. uhum. Isso para mim é uma das maiores qualidades, o É sim, estar senhora. bem comigo. Acho que é, se Sim, calhar, senhora. das Concordo melhores. plenamente, concordo plenamente. Bem, Acho que sim. e muita gente nem sabe que isso é uma qualidade. Portanto, Para mim ah, é, porque eu acho que sim. acho que nos poupa algumas más decisões, se Sim, calhar sim, sim. poupamos aqui alguns relacionamentos se calhar não tão positivos, e não estou a falar de relacionamentos amorosos, estou a falar Sim, mesmo no de tudo. relacional. Sim, 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 sim. Sim, Sem ou seja, dúvida vir as nenhuma. coisas por acréscimo e não ter hum, essa inquietação de não Sim, saber estar com os nossos pensamentos e com os nossos sem dúvida sonhos. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Concordo, concordo plenamente contigo. Olha, tu tens assim, neste momento não deves ter, não é? Mas tu tens assim algum ritual diário que tu não prescindes? É assim, eu digo que costumava ser o pequeno almoço.
Às vezes, agora o pequeno almoço é tipo ao meio-dia, mas pronto, mas tem que haver ali qualquer coisa. Para mim é um momento Uhum, meu, é uma coisa que eu gosto de. Claro que ultimamente pronto, é o que é possível, não é um momento para mim, é um momento simplesmente ah, para comer qualquer coisa e ah, não pensar em mais nada. Mas habitualmente é aquele ritual de ter um bom pequeno almoço, de parar um bocadinho, de ver alguma coisa que goste. Acho que é assim algo que acontece todos os dias, ok, normalmente. ok. E Pelo vai menos na vida vai continuar a acontecer. sim. Sim, vai continuar a acontecer, mas é assim, um mês quer dizer, é natural que algumas coisas tenham mudado, mas depois aos poucos vai criando assim, eu acho que as coisas vão melhorando. Tu tens algo que te tire do sério? Sim. Ahm, assim, tem a ver muito com a injustiça e ahm, com aquele sentimento de as coisas ahm, não serem justas, não serem verdadeiras, ou seja, Uhum, ahm, dizerem, já lidei pior com isso, com, sei lá, alguém dizer, ah, afirmar como verdadeiro algo que não é, uhum. mas é algo que costuma mexer aqui dentro As tuas bastante. entranhas, não Sim, é? sim. Ok. Sim. Tens assim valores pelos quais tu te reges e não prescindes de passar à tua filha? Ah, a liberdade, a responsabilidade pessoal ou seja, o nosso próprio pensamento, não é? Nós Uhum, ahm, sermos livres e sermos autónomos, a autonomia também é muito importante para mim. uhum. São alguns, sim. Ok, ok, faz sentido, muito sentido. Olha, tu preferes um bom dia de sol na praia ou um dia de chuva com um bom livro em casa? É o dia todo na praia? Opá, não Normalmente, sei, não sei, não consegues, não é? normalmente não. Não, pois, eu também não. É calor, muito calor e muito desconfortável para mim. Mas pronto, também depende da praia, pronto, Claro, e claro. depende da E do temperatura. que tiveres lá a Eu acho que fazer, não são as é? duas coisas boas. Sim, sim. Acho que são as duas coisas boas. Outro responder, se não tiver muita gente na praia, nem demasiado calor, eu até escolho a praia. Pronto. Uhum. Porque às vezes torno-me um bocadinho mais melancólica se Estar ficar em casa. naquela janela a ver a chuva a cair e com um livro e uma mantinha, que também é algo que eu adoro, mas ahm, se calhar a primeira é mais saudável e acaba por ser preferível, sim. Sim, sem dúvida. E tu, Muita confusão não dá para mim. e tu, de alguma forma, tu gostas, não é? Tu és uma mulher de sol, não é? Mais sol do que chuva, não é? Sim, mais sol do que Sim, chuva. sim, sim. Mas Pelo quer menos, dizer, pelo 20 e menos, tal graus para mim já está bom. sim, sim, mas de alguma forma, quando eu digo sol, bem, eu acho que tu entendes, principalmente porque tu és assim muito deste próprio, do, da luz, da importância da luz, da importância destas coisinhas, das valor a estes Hum, pequenos pormenores, e de facto a luz para ti, dado as tuas energias, eu parece-me que é assim ganha à escuridão, não é? Porque de facto tu tens assim um sim, lado muito sim. mais aberto, não é? E, pelo menos eu vejo-te assim, mas não sei, não sei. Por acaso, quando te perguntei, pensei, bem, isto aqui, como ela foi mãe há pouco tempo, isto até pode mudar, não é? Porque efetivamente há muita gente que me diz assim: olha, Rita, há uns anos atrás era um dia de sol na praia, mas neste momento eu só queria um dia de chuva em casa com um bom livro e sozinha. Deixa-me chegar. Portanto, estás a ver que as coisas vão mudando. Ora, se tu tivesses a Sim. oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa?
Uma pessoa famosa? Sim. Sei lá, não pensei muito nisso. Sei lá, escolhia, sei lá, alguém que tivesse uma conversa Pode não interessante. ser, exato, pode não ser uma pessoa, não convém tu dizeres, nem o teu marido, nem a tua filha, que isso não tem piada nenhuma, não é? Não, não, Tem que não. ser uma coisa Eu estava difícil, mais a não pensar é? numa de Joana Marques ou Ricardo Araújo Pereira, para Ok, me rir um bocadinho e para termos ok. uma boa conversa e para eu aprender também mais algumas coisas, mas Uhum. assim de uma forma leve e com humor inteligente, acho que era mais por aí. Que giro, que giro. Olha, Pensar um pouco. nunca tinham saído daqui. Esses dois nunca tinham saído daqui. Não, Portanto, eles ainda têm a agenda livre de certeza para tu os levares lá para a ilha deserta. E no fundo tem tudo a ver, não é? Porque são pessoas super inteligentes e eles têm uma conversa até construtiva e engraçada e lá está, é divertida, que é uma coisa que também faz sentido para ti, não é? sim, sim. É, acho que sim. Ora bem, então, já te conhecemos aqui um bocadinho melhor. E vamos aqui, de alguma forma, a perceber, não é? O que é que te levou? Eu não sei, mas se calhar até íamos um bocadinho antes, não é? Porque tu, Uhum. bem antes de seres madrasta, tu começaste a ter aqui um interesse, não é? Pela própria parentalidade consciente. É engraçado que eu própria também tive esse interesse, mesmo antes de ser mãe, e ainda estava muito longe há anos de ser mãe, e eu já andava a ver coisas sobre parentalidade consciente, e exatamente com a Micaela Owen, que eu também gosto muito dela. Comprei livros e tudo, mesmo dela, tenho os livros dela, porque, e mesmo antes de ser mãe, quando vi que tu escreveste, eu disse assim: olha que engraçado, esta também é um bocadinho a minha Uhum. história, porque eu também gostei, também é algo, eu acho que é a forma também como ela fala e como te faz também. Como te espelha também em termos de pessoa, não é? Está a falar de crianças, está a falar de adolescentes, mas espelha muito coisas nossas, não é? Mas muito antes disto, tu foste aqui um bocadinho levada a ir saber um bocadinho mais, não foi? Uhum. Sim. Eu, falaram-me da Micaela. Uhum, Se calhar, acho que ainda foi antes da pandemia, porque eu lembro-me de depois assistir algumas masterclasses uhum, e tudo, pronto, na altura de confusão em que passava alguns dias em casa, nunca deixei completamente de trabalhar, mas havia dias que eu acabava por trabalhar em casa e lembro-me de estar, lá estar, no meu cantinho uhum, e ir buscando mais e mais e explorar essa informação sempre foi algo que mesmo que quando eu era adolescente tinha algum fascínio por esses temas. uhum. E na realidade, hum, depois, ah, a parentalidade consciente acaba por ser um caminho muito também de desenvolvimento pessoal. Pois é. E é algo que me despertou-me interesse. Uhum, E de masterclass em masterclass, em podcasts, em artigos, foi-me fazendo sentido. Foi algo que eu vi como preparação, ou seja, eu também sou um bocadinho, ah, preciso ter algum conhecimento, ou seja, sentir-me um bocadinho mais preparada, antes propriamente de ter o papel da maternidade, ou muito uhum, menos da maternidade. Um, eu gosto de fazer alguma preparação, de estudar algo sobre isso, sobre aquilo que é o desenvolvimento infantil, o que é que faz sentido, a forma uhum. como podemos lidar em família, mesmo não tendo família, ou seja, isto é, ah, isto é no fundo é um curso de preparação Sim. que eu gosto de fazer. Depois, ao mesmo tempo, eu já me tinha passado pela cabeça, não é? Porque à medida que a idade avança, a probabilidade de futuramente eu poder ter uma relação com alguém que já tivesse filhos era, era Era uma grande? probabilidade maior. Sim. Uhum, Eu tinha essa consciência, fui ganhando essa consciência com o tempo, uhum, um, e a minha necessidade de conhecimento e de preparação acabava por puxar um bocadinho para isso. Tinha essa disponibilidade também na altura,
fez-me muito sentido, fez muito sentido. Mesmo na certificação, eu estou a fazer a certificação, fiz o ano passado o nível 1. Também haviam várias pessoas que não eram pais, nem sequer trabalhavam Ah, pá, com que crianças giro. também. Fantástico. Então se sente assim, ok, não sou a única. E isto faz-nos sentido e faz-nos também sentido pela perspectiva da nossa própria criança, Claro que sim. da nossa própria pessoa, da nossa educação, daquilo que queremos ou não queremos, como modelos e como modo de Uhum. vida. Um, por isso foi assim um caminho gradual, um, e fez-me de facto todo o sentido, Que sim. giro, que giro. É mesmo engraçado, não é? É quase como intuitivamente, não é? Tu ouvisses, lá está, lá ouvisses muito a tua intuição de que, ok, isto é algo que faz sentido para mim e Uhum. possivelmente eu até posso vir a Até me precisar. vai ser útil. Até me vai ser útil, não é? Quase que ouviste a tua intuição mesmo sem saberes, apesar de tu saberes e estares aqui a dizer, não é? De alguma forma que isto já era um assunto que não era assim tão descabido para ti, não é? Porque nós até estávamos a Uhum. falar aqui em off, não é? Fizeste-me aqui refletir sobre vários aspectos com este tema, porque realmente quando tu disseste, aliás, tu quando me fizeste assim um pequenino resumo do porquê disto aparecer, tu disseste, olha, eu comecei a pensar que o mais provável era eu encontrar uma pessoa que até já tivesse filhos e tudo mais. Eu disse assim, epá, que engraçado esta forma de. Que interessante mesmo esta forma de estar. E estávamos assim a falar que a probabilidade de nós virmos realmente a ter, nós, sei lá, a nossa geração e as que vêm futuramente, hum, nós estamos a ser um bocadinho. hum, Acho que já está a acontecer com mais naturalidade nós não perpetuarmos relações que não fazem sentido para nós. Algo que não acontecia, se calhar, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, mais ou menos, não é? Ou seja, no fundo, é perpetuar uma relação em que nós já nos sentimos bem e, de alguma maneira, queremos terminar. Mas a vida continua e vão haver outras relações. E a verdade é que os filhos acompanham-nos, não é? Para tudo isso. Ou seja, a probabilidade de nós virmos a ser madrastas, padrastos, não é? De disto acontecer, Uhum. ai, é tão grande que quanto mais naturalmente isto formos lidando, também mais fácil é para todas as pessoas, não é? Porque ainda há um grande tabu à volta disto, não é? Sim. Não sentes E isso? para mim, sei lá, é importante não ser assim uma coisa, sei lá, de surpresa ou alguma coisa que eu nunca tinha pensado. Quer dizer, se calhar se tivesse 20 anos, se calhar não me ocorria, mas Uhum, acho que foi isso, foi o naturalmente, as coisas acontecerem, o eu sentir que era uma área interessante, a, a realização de que, de facto, há probabilidade de. sim, de acontecer. Sim, porque é normal, quando tens, sei lá, 35 anos, a probabilidade é muito maior do que se calhar aos 25. Sim, sim, se bem que pode Mas, também acontecer, não é? Eu acho que da maneira como tudo está sim, tão livre, claro que isto pode acontecer, não é? e eu, pronto, se perguntares aos meus amigos, não vão estranhar que eu faça as coisas com esse tipo de antecedência, entre Sim, aspas, sim, 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 sim. ou de pensamento, tipo, há certas surpresas que eu acabo por não gostar e gosto de me Uhum. sentir preparada, mesmo Preparada. que até possa nunca usar aquilo, mas pensar. Ahm, ok, eu já pensei sobre isto, eu já sei o que é que sinto sobre isto, se calhar também por isso, o facto de ser madrasta não tem tido um peso Um tão grande peso. para mim, porque não foi, já foi muita coisa processada antes, sabes? Já Uau. muito antes de eu ter esse papel, hum, eu já tinha processado algumas coisas, hum, já tinha refletido sobre o que é que significava ou não para mim, os prós, Uhum. os contras. Foi uma coisa muito, hum,
muito Quase natural. natural, assim. Pois, Sim, quase natural, não é? sim. Não é que eu tenha tido, não tive nenhuma relação anterior a esta com alguém com filhos, mas, quer dizer, conheces várias pessoas Claro, que já têm filhos. claro. E quando, se calhar, quando sais com alguém que já tem essa realidade, quer dizer, se calhar uma das coisas que, pelo menos eu penso, né, Uhum, é, ok, se isto evoluir, o que é que eu acho sobre isto? exatamente, E, exatamente. e eu já tinha feito Esse trabalho anterior, não esse é? trabalho, sim, Mas no já. fundo, por exemplo, tu agora já consegues, não é? Já consegues ter essa perspectiva e de facto isto é algo que muitas vezes é muito assustador, não é? Principalmente para quem já lá está, é pai e depois vem a ser pai outra vez noutra relação, não é? E de Hum, facto, no teu caso, tu foste madrasta, não é? Depois é que sim, foste mãe, pronto. E efetivamente podia já ser mãe e depois ser madrasta a seguir, não é? exato. Podia acontecer isso. Mas de facto tu sentiste que, ou sentes algum receio de que possa ter, não é? Esta tua criança possa ter impacto sobre, eu não sei se é uma, se é mais crianças, não é? Que tu tens como São dois enteados, dois são rapazes. dois, Hum. ai que giro, ainda para mais rapazes, isto é engraçado. Mas tu não, isto não é um medo que também te acompanhou ou não? De alguma forma, eu sei que isto é tudo muito recente, ainda é muito novo, Sobre mas, ou seja, o impacto imagina, desta terceira criança. exatamente, porque de alguma maneira, no fundo, esta, não é? É a tua criança, não é? Hum. As outras também são tuas, mas de facto, como é que se enquadra isto tudo? Isto não é fácil, não é? E existem estes medos, não é? Olha, ainda estou a descobrir, na realidade, Claro, sim, mas a forma como eu processo as coisas tem muito a ver com a idade que eles têm, ou seja, eles têm 12 e 8 anos pronto, ok. e Uhum. agora, pronto, agora eu tenho uma recém-nascida. Ou seja, eu olho para as necessidades que as crianças têm Mais e para os fácil, sim. contextos que Uhum, têm. uhum, Ou seja, obviamente que um recém-nascido exige uma atenção diferente e uma energia diferente da nossa parte do que se calhar exigem claro. os outros, apesar de cada um deles também de formas diferentes. Hum, Obviamente que depois têm contextos diferentes, né? Porque Uhum. ela está sempre aqui, E eles ah, não é? e alternam a residência semanalmente. Mas não olho como, ok, esta é minha, estes não são. Não vejo Claro. as coisas assim. Ou seja, Ah, todo o caminho que tu também fizeste para trás também foi importante, não é? sim, Não é? sim. Pronto, é um bocadinho isso. Era aí um bocadinho que eu também queria chegar, porque lá está, a parentalidade consciente é muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Também nos prepara exatamente para respeitar o lugar de cada um em Hum, casa, não é? Cada um tem um lugar importante e que ninguém vai sim. substituir ninguém, não é? Eu sei que para já não estou a conseguir chegar da mesma forma como chegava de antes que Mas, tinha muita disponibilidade. mas Mas se obviamente que calhar se também não fossem ia meus filhos chegar. também não iria chegar. Exatamente, era o que eu ia dizer. Ou seja, se eles fossem efetivamente teus filhos, também tu não ias chegar. Porque, não é? Porque, tal como tu disseste, começamos esta conversa com isto, não é? Aquela responsabilidade que tu tens perante um ser tão pequenino neste momento é tão grande que efetivamente tu não ias conseguir ter dividir essa responsabilidade por todos, não Sim, é? Não, não fazia sentido, portanto, se calhar é a mesma coisa, não é? E é um bocadinho desmistificar por isso é que aqui tudo precisamos isto. aqui de várias. Lá está, o pai é muito importante, Claro. se houver apoio de família e amigos, também, mas não no sentido de, ok, agora tenho esta criança para cuidar, como Uhum, se os outros não existissem. Não é visto assim, claro, mas na claro, nem pode. realidade também não é da mesma forma. Sim, Mas ainda estamos aqui a ajustar-nos todos, claro, não é? claro que sim. Ao que é que isto implica. Eles têm a vantagem de já saberem o que é ter um irmão, apesar Uhum, em idades muito diferentes, não é? Ahm, mas já têm essa experiência, portanto já não é aquela coisa de ser novidade de partilhar, de ser novidade de uhum, dividir o tempo, isso também ajuda, não é? Porque claro que sim. tenho a ideia de que
há muitas madrastas que só têm um enteado, Sim, e isso acresce quando chega não é, um filho sim, sim, da sim, sim, geração sim. atual. Uhum, Isso acresce ao desafio que é, ok, aquela criança estava habituada a ser a única criança da uhum. casa e agora o desafio ainda é maior. Sim, Isso eu sem acredito que dúvida. aconteça. No caso deles, essa parte está um bocadinho mais batida, não é? Porque Uhum, obviamente que há sempre impacto, mas não é aquela coisa de claro, ser tudo novo e ser tudo claro que sim. Porque já estavam habituados um já bocadinho a terem dividir, não é? irmãos. Não é? Sim, o Sim, facto de já terem irmãos e de lá está, terem que aprender a respeitar claro, o tempo que passam do outro e ahm, perceber que, pronto, que os pais não chegam, não é, exato. todos ao mesmo tempo e da mesma forma. Sim, Isso acho que acaba por ajudar. O resto ainda estou a descobrir, que honestamente, giro, porque que giro. ainda eu É não sei mesmo. como é que consigo estar de forma diferente, com outra disponibilidade, mas Ah, vai estar ser na natural. mesma. Sim, Portanto, eu acredito que vai ser algo também muito natural. Eu acredito que sim. Olha, tu ao longo da tua, na tua página, eu fui vendo, fui dar assim uma coscadela, né? E de facto tu vais hum, expondo assim coisas mesmo muito interessantes que eu acho que vocês devem espreitar, né? Quem está a ouvir aqui o podcast deve espreitar. Porque nos chama aqui a atenção para vários pontos. E de facto, nós estávamos aqui a falar no tema, não é? Madrastidade, não é? Que é assim que se chama, não é? De alguma hum, forma. E tu vais referindo ao longo assim, das várias publicações que foste fazendo, de alguns pontos que tu consideras que são importantes, não é? Tipo, uhum, para quem assume este papel, ahm, que o mais provável é sermos mesmo muitos daqui a uns anos, não é? A fazer isto, que seja o mais natural possível e tu dás ali algumas dicas. Queres falar assim um bocadinho disso? O que é que tu consideras que é importante, que tu aprendeste, não é? E que de alguma forma também te facilitou na relação com essas duas crianças, não é? uhum. Olha, eu acho que uma das primeiras, um dos primeiros pontos, se calhar dos mais importantes, Uhum, é nós percebemos que a pessoa com quem estamos, tem uma história para trás e houve, seja um casamento, uma relação, o que for, uhum, hum, a qual existem crianças. uhum, Portanto, temos que ter consciência que não é uma relação igual a alguém que não tenha esse tipo de compromisso e uhum, que não tenha filhos. Outro dos pontos tem a ver com a mãe das crianças, porque acaba por ser ainda muito presente quando é abordada a questão da madrasta, de haver quase como se uma curiosidade, daquele conceito de então, como é que as coisas correm, pois é, e pois é. então, e como é que é com ela, então, e como é que... E assim, nós temos que encarar aquela pessoa, e um dos últimos posts que eu tenho acaba por ser sobre isso. Hum, Aquela é a mãe das crianças. Se Uhum, nós olharmos para aquela pessoa como a ex-companheira do nosso companheiro, marido, o que uhum, for, se calhar vai ter uma conotação e um peso para nós muito diferente. exato. Nós vamos estar focados na questão dos adultos e não estar focados nas crianças. Uhum, Ela é mãe das crianças, ponto. É um facto, é um parentesco que tem com eles e que é para sempre. uhum, Portanto, eu não estou a relacionar isso nem com a minha relação atual, nem comigo. uhum, Não é? Isso põe-me num lugar de não só de respeito para com aquela pessoa, mas ajuda a interiorizar de que aquele papel é o dela, não é o meu. Aquele papel é em relação às crianças, não em relação ao meu companheiro. exatamente. No este potencial de conflito e de rivalidade feminina, hum,
como se, quer dizer, ninguém está aqui no lugar de ninguém está aqui hum, numa de lutas de egos e Uhum. quer dizer, se calhar há quem queira estar, não faz parte da minha forma Mas não faz sentido, não é? E no fundo, aquilo que de é, que tu é chamas a atenção é descarregar um bocadinho isso, não aquilo, é? sabes? É tirar, tirar aquela carga que às vezes, sei lá, os vizinhos, os amigos, os familiares, aquela coisa, ai, então, e como é que, normal. E se nós tivermos essa postura, se calhar mais facilmente a outra pessoa se sente confortável para ter a mesma postura. Exato, exato. Se nós tivermos uma postura, se calhar, de competição, hum, eu entendo que não é fácil às vezes encontrar o nosso lugar. Ah, mas ao pensarmos nas coisas assim, acaba por Uhum. facilitar o encontrar esse lugar. Exatamente, Encararmos o nosso papel como algo que acrescenta, independentemente de tudo o resto, certo. e que não está aqui a invadir território de ninguém. Isso para mim é se calhar das coisas que mais contribui para que as coisas corram bem, Sem não só dúvida. para a dinâmica familiar, mas também para a pessoa, para a madrasta em si, hum, porque vai sentir mais leve, vai sentir se calhar o seu papel mais valorizado, porque está no dela e Uhum. não está no outro. E eu notei isso também, lá está, também vi o reflexo na outra parte, ou seja, Certo. haver depois uma maior à vontade e uma maior abertura, não é? Porque acho que há sempre aqui uma ação-reação. Uhum. E se nós Sim, sem pudermos dúvida. influenciar Sim. Uhum. positivamente, as coisas também tornam-se mais fáceis, não é? Porque Sim. para outra pessoa também não há de ser fácil, portanto, Claro, claro que sim. se nós estamos só a ver o nosso lado, não é? Ok, isto para mim é complicado e eu não sei bem como é que faço e como é que não faço e agora, sei lá, não gosto que aconteça isto ou aquilo. Uhum. Se calhar se puseres no lugar da outra pessoa, se calhar ela também não gosta de qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Não, é muito aquilo que eu estava a É do dizer, nosso não é? companheiro, não é? Porque depois é difícil de gerir, Sim, acaba mas por ter que gerir no várias fundo pessoas, não é? é trazer um bocadinho à consciência e de facto o que eu estava a dizer há bocado, que é importante que cada pessoa assuma realmente o seu lugar, sendo que o teu lugar não é o lugar de mãe, é de madrasta. Está tudo bem, Uhum, mas tu és a madrasta e fazes o teu papel de madrasta, não é? E a pessoa faz o papel de mãe, tu não vais substituir a mãe. Agora, se uhum, todos olharmos para isto, eu sei que isto na realidade pode não ser fácil, mas lá está, é importante nós irmos falando disto e irmos aligeirando, porque no fundo, aquelas crianças até podem lucrar com ter realmente uma mãe e um pai, um padrasto e uma madrasta, ou duas madrastas, uhum. ou sei lá, o que for, não é? Porque Sim, efetivamente a para gente cada não um, sabe o claro. que é que pode acontecer, não é? Em termos de relações, mas de facto, imagina, é como quase ter mais dois aliados para a educação deles, para o crescimento deles, para as aprendizagens Uhum, deles, porque é assim, tu vieste trazer um upgrade à vida deles, ou seja, e se calhar a mãe deles, uhum. se tiver outra pessoa, seja essa pessoa qual for, é outro upgrade, são outras aprendizagens, outros conhecimentos, outra Claro que pessoa sim. com quem que pode participar na própria educação, no próprio desenvolvimento, no crescimento. Ou seja, se nós olharmos para É um isto grupo de como influência maior. não, é um bocadinho isso, tipo, imagina, se tu olhares para isto como o grupo realmente é maior e faz com que tu cresças de uma forma ainda mais amparada e mais respeitada, Uhum, sei lá, e estamos todos a trabalhar para o mesmo, portanto, eu acho que é trabalhar entre aspas, não é? Porque eu acho que é um bocadinho quem são as pessoas mais importantes, não é? No fundo, claro. tu queres que aquelas. Porque há pouco tempo, por acaso, eu estava-te a ouvir e estava a pensar um bocadinho nisto, que isto também é uma coisa super interessante, que eu nem, nunca tinha pensado, não é? Mas uma das coisas que agora se fala muito, e ainda bem, porque eu também não tinha pensado nisto, é, por exemplo,
em lidar com o divórcio de uma forma saudável, que é divórcio, separação, o que for, não é? De uma forma mais saudável possível, porque efetivamente é bom para as pessoas envolvidas e muito e ótimo para os filhos, se houver filhos, não é? E agora é uma coisa que se fala, há especialistas nisto, há pessoas, e eu acho que isto é fantástico, porque há Eu muito também estou aquela a acabar, ideia, não é? acabar a certificação também da gestão de parentalidade para pais separados e divórcio consciente, que fala Sim. muito nisso, que é, Pronto, olha, quer exatamente, é dizer, mesmo isso, sim. tu saíres daquela relação, mas conseguires continuar Sim. uma relação parental saudável pelos filhos. E mesmo quando não há filhos, mesmo para nós, e eu também, Sim, sim. há uns anos atrás também tive uma separação, e sei o quão duro pode ser Uhum. a todos os níveis. E isso, é algo que nos torna mais leves. Nós conseguirmos fechar aqueles capítulos, se nós Aquele conseguimos ciclo, não é? arrumar Uhum. as coisas, lidar com os ressentimentos, lidar com aquilo que precisamos de olhar, não é? Mesmo para Uhum. nós, não é? Nem tudo é culpa do outro. Aliás, esta ideia da culpa, também acaba por ter que ser Pois é, desmistificada. pois é. Um, e, um, e acaba por ser positivo para todos quando se consegue, e não é que eu seja propriamente fã ou a favor do divórcio, mas acho que é sempre É o melhor partir para necessário, um sim. Uhum. divórcio, partir para um conceito de família um bocadinho diferente, se for para todos estarem melhor. E eu Uhum. acredito que esse deve ser o caminho do divórcio, ou seja, Uhum. há de ser sempre uma transposição para uma transformação, desculpa, para algo positivo, Sim, sim, porque sim. senão é só desgastante e é Claro, só claro que sim. guerras que perduram anos, Uhum. e para mim não Não faz faz sentido. sentido, claro. É um processo de transformação, é duro, sim, mas deve levar a algo positivo, e esse algo positivo pode ser uma família recomposta, pode ser a pessoa simplesmente estar bem com ela própria. Uhum. Portanto, é importante que haja depois esse resultado positivo, porque acho que é a finalidade, porque senão então continuamos com Claro que relações, sim. como estavas a dizer há pouco, não é? Tóxicas. Relações que não nos servem, em que não estamos bem, eh, em Que nos vez drenam de. mais do que dão, não é? Que é o suposto das próprias relações, Sim, que é um dar e receber. Não, eu acho que sim, e por isso é que eu sou sim, assim uma apaixonada por estas coisas, porque fazem-nos ver as coisas de uma maneira diferente. Ainda bem que há pessoas a falar sobre isto. Há pessoas a estudar sobre isto e a trazer uma outra consciência, porque uhum, há tanta gente, e eu assisto isto diariamente, tanta gente presa ao que deveria ter sido e não ao que é, às famosas expectativas que nós constantemente temos, e depois não andam com a vida para a frente e se calhar estão a perder a oportunidade de conhecer outras pessoas, de viver, ter outro tipo de vivências, de ter, não é? De ter outro tipo de experiências, porque estão presas, porque continuam presas. sim. E isto não é bom para elas e não é bom para os nossos filhos. Portanto, eu acho que refletirmos sobre isto, porque um dia pode ser connosco, ou pode ser com a pessoa ao nosso lado, não é? Tipo, às vezes o nosso melhor amigo, a nossa Não, melhor mesmo amiga, não é? sim, mesmo para olharmos para, se calhar, os divórcios dos outros de outra maneira, Sim, não é? sim, Quando nós temos, se calhar, um casal amigo que se separa, saber, se calhar, dar o apoio que a pessoa precisa, sim, sim, não instigar ao conflito. As pessoas têm sempre reticências, não é? Não, não vou meter, não vou escolher lados, não. Às vezes não é preciso escolher nada, às vezes é só preciso, claro, precisas de alguma coisa, às vezes é só claro, preciso exatamente. um, a pessoa sentir que alguém se preocupa Uhum. e que pode contar com alguém para aquele momento, porque Sim, às vezes não há muito que se possa fazer, é um fazer. processo deles, não é nosso, não é? E nós às vezes achamos que Mas temos que ter ajuda, aqui, mas ajuda se calhar a olhar com mais empatia e com menos julgamento pois é,
para a separação dos outros, não é? Porque às vezes há coisas que se dizem que às vezes eu leio e fico um bocadinho incrédula. É mesmo. Se era para separar porque é que tiveram filhos, ou porque é que tiveram tanto tempo, porque é que, quer dizer, o tempo é da pessoa, a evolução é da Claro, pessoa. Não, se há uma coisa que nós temos que entender é que o processo é de cada um, seja o casamento dure um mês ou dure 10 anos. nem mais, Cada um tem o seu processo e cada nem relação é uma mais. relação. E às vezes há muita poluição exterior que não contribui, não Nada, facilita. nada, nada, As nada, pessoas tendem mesmo. a estar muito sozinhas, muito julgadas, muito. Quer a Po- pessoa que termina, vá, quer a Claro, pessoa que acaba por se ver nessa situação, se calhar sim. até não querendo. Há, há para tudo, sabes? Há pessoas que acabam por. Opá, eu também queria, mas não tenho coragem. Ele teve a coragem, ele ou ela, o que seja. Sim, 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 Um, sim. as pessoas, não. Tipo, eu preferia ser infeliz, mas preferia ser vista como casada, porque isso para mim faz parte da minha identidade. Quer dizer, Uhum, e temos que respeitar, a pessoa tem que fazer o seu processo, lidar com a nova realidade. E essa consciência também ajuda quem entra de novo, se nós tivermos essa perspectiva, né? E uhum, perceber, ok, em que ponto é que estão as coisas, porque às vezes há relações que acontecem no ano a seguir ao divórcio, outras que acontecem se exato. calhar 10 anos a seguir ao divórcio. E há pessoas que se calhar 10 anos depois ainda têm algumas questões para resolver e ainda Para estão resolver, sim. presas na relação, ou seja, porque o processo não foi feito. Portanto, é importante que os processos sejam de facto feitos e que haja de quem entra de novo, quem convive com essas pessoas, se calhar alguma consciência para, Para ser para mais ajudar. leve, não é? Para ser mais leve. Sim. Por isso é que eu acho importante, um, nós ao ouvirmos falar, nós ao Uhum, sabermos mais sobre o assunto, a haver vozes como a tua, falam sobre o assunto, aconteça o que acontecer, epá, faz-nos ter uma perspectiva completamente diferente, não é? uhum, E pensar assim, não, se calhar eu posso olhar para isto de outra maneira, eu posso libertar esta culpa, tipo, não é? Porque efetivamente, neste momento, nós estamos assim as duas a falar e dizemos assim, então vale mais terminar uma relação, do que manter uma relação que não está bem. Ok. uhum, Ai, mas eu tenho filhos. Então, como é que eu vou fazer com os filhos? Como é que eles se vão sentir? Porque depois, eu sinto, eu prefiro-me continuar nesta relação a prejudicar os meus filhos. E então andamos sempre nestes padrões de culpa, constantemente. E se realmente decidem terminar, pensam assim, ok, então, mas o meu filho está a sofrer, e eu sou a culpada disto, por exemplo, ou não é? Ou seja, uhum. eu acho que é como tudo na vida. Acho que nós temos mesmo que falar sobre os assuntos. Temos que nos pôr aqui no pé da possibilidade sempre, porque pode ser connosco ou pode ser com alguém à nossa volta. E começar a trazer leveza para estes assuntos. Porque no cerne nós queremos é ser todos felizes, não Sim. é? Portanto, o melhor é que sejamos todos felizes com este tipo de conhecimentos. E lá está. E procurar ajuda de vida, porque eu acho que é um bocadinho isto que falha. As pessoas ainda têm, primeiro, não sabem a quem recorrer, não sabem que existem as coisas, não se informam. Depois é muito esta questão, por exemplo, que eu achei extraordinário, quando estava-te a dizer que no outro dia ouvi esta parte do próprio divórcio. Tu procuras ajuda para um divórcio de um advogado. E está tudo bem. Se calhar o advogado, em termos legais, até te ajuda. Mas, se calhar, tu também precisas, ou até nem é do advogado que tu precisas de ajuda. Se calhar, alguém que te faça começar a olhar para estas coisas, não é? E Uhum. pensar: o que é importante no meio disto tudo? O que é que tu queres para ti? O que é que tu queres para o teu filho, para os teus filhos, para a outra pessoa? O que é que tu queres, não é? Sim. O que é que tu pretendes?
estás a abrir guerras ou a alimentar guerras ou competições, tu falas muito nisso também, também já falaste, pelo menos na tua página, Sim, da própria competição, estás a alimentar isso para quê? Não é? Com que intuito? O que é que tu ganhas com isso? Não é? Fazer um bocadinho esta tomada de consciência que traz dor, claro que traz, mas pode no cerne ser melhor até para todos, não é? eu acho que tem muito a ver, Rita, com as nossas crenças, ou seja, Sei. há muita gente que tem essa crença que, ok, se eu me separar, os meus filhos vão sofrer. Uhum, Ah, mas se olharmos, para aquilo que são factos, vá, que as crianças sofrem na medida, da qualidade da relação dos pais, ou seja, se os pais, juntos ou separados, se derem mal, se houver um mau ambiente, hum, isso é que faz as crianças não se sentirem seguras e não se sentirem amadas e se sentirem em perigo, vá, se uhum. sentirem infelizes, do que propriamente se estão juntos ou separados. E enquanto esta crença for muito presente, não é? Nós vemos, quer nas escolas, quer em todo o ambiente onde há crianças acompanhadas, sei lá, psiquiatras, Uhum. pediatras, o que for, se a criança tem algum comportamento ou se tem algum desafio, ai, porque os pais estão separados. Pois é, Se calhar não é. terrível isso, a sério, é mesmo Quantas verdade, crianças têm verdade que desafios tu estás a dizer, em que os pais estão juntos? Aliás, estas se preocupam muito mais, porque ninguém olha para elas. exatamente, Que é, pressupõe-se, não, isto está tudo by the book, então está tudo certo. Ahm, e muitas vezes não está tudo certo, não é? pois é, Nós sabemos tens disso. razão, Ahm, e se nós tivermos a percepção de que é possível fazer um caminho diferente, que as crianças podem de facto estar bem ou estar melhor do que a alternativa, não é? Porque uhum, obviamente que no mundo ideal, as crianças teriam sempre os pais juntos e a família seria uma família feliz, harmoniosa, mas sabemos que depois na prática isso não acontece. Então é preciso, né, desconstruir um bocadinho pois aquela é, ideia de falhança, aquela ideia de ficar junto pelos filhos, porque, uhum, né, qual é a minha intenção? Minha intenção é dar que modelo aos meus filhos, é dar que exatamente, vida aos meus filhos, não é? Um, digo isso muitas Isto é vezes uma mesmo, coisa que não se fala, mas quantos filhos adultos não verbalizam que eu gostava que os meus pais estivessem separados, sim, porque eu sim, agora sim, sim, carrego o peso da minha mãe e o meu pai, de eles terem sido infelizes porque eu existia. Então eu sou a responsável da infelicidade dos meus pais. Isto não faz qualquer sentido, não é? pois não, Mas eles fizeram aquilo que achavam que era melhor. Então, se nós falarmos sobre isso, se nós conseguimos desconstruir isto, não é? uhum, Tornar as coisas mais leves para toda a gente, mais sem aquela culpa, sem aquele peso também da sociedade em que vivemos, não é? Ainda me lembro de uma amiga minha dizer que na altura que se casou, que as colegas de trabalho delas mais velhas passaram a olhar de uma outra forma para ela, agora sendo senhora casada. E eu fiquei assim naquela, ok, isso existe, isso é real. Tipo, ela, a explicar toda esta transformação de ter sido passada a ser olhada de uma outra forma, como se fosse sim, agora uma senhora com responsabilidades e com uma casa. Quer dizer, há coisas que não fazem, se calhar, muito pois não, sentido no mundo em que vivemos. E estarmos todos presos a esta ideia, aos nossos preconceitos também, às nossas ideias feitas do que é suposto ser, o que é suposto ser a família. é Tantas verdade, configurações, tanta possibilidade, é verdade, com é filhos, mesmo, com enteados, com é um verdade, casal, é um casal mesmo, homossexual, o que for, quer dizer,
não faz sentido. Está tudo de alguma forma, nós temos que nos adaptar. Eu ainda me lembro de falar nisto, vê lá na minha monografia, um dos temas, há tantos anos, né? Foi exatamente este, em que nós nos temos que adaptar exatamente a isto mesmo, que as famílias estão a mudar. As coisas estão a mudar e lá está, o que tu estás a dizer é verdade. Nós temos é que ir à raiz, desconstruir aquilo que é crença do que é suposto e abrir espaço para viver o que é preciso ser vivido, não é? E como tem que ser vivido. Portanto, eu acho que é um bocadinho isto, é ir mesmo ao cerne da questão, que é mesmo isso. Olha, então, já estamos quase aqui a terminar, mas eu queria te perguntar, se é que eu posso perguntá-lo, não é? Mas tu estás aí, já estás no nível 2, não é? É isso? Estás agora a tirar o nível 2? Não, deste curso. Da aprendizagem consciente, sim, sim, É sim. isso, não é? Pronto. Vou, Ou seja, sim, este ano só vou concluir, sim. ok. Vou Então, concluir. de alguma forma, tu queres trazer isto para uma forma mais profissional ou para já é algo só. Claro que tu já estás a trazer isto para nível pessoal e está a ser um fantástico, não é? Mas achas que de alguma que veste no sentido de, ok, eu quero mesmo é ajudar outras pessoas. Sim, e É? sim. Sim. Tanto com ligada à questão das famílias recompostas, tanto no papel de madrasta, como mesmo de apoio a famílias, Uhum, porque acho que é uma realidade que não conseguimos ignorar, que uhum, precisamos de ferramentas e se calhar as pessoas também precisam de ter apoio de psicólogo, de fazer uhum, outro tipo de trabalho que não só aquela parte legal, não é? Com uhum, advogado, com quem for, porque não são se calhar os melhores profissionais para lidar com as questões emocionais, porque muitas vezes o que está refletido nas questões legais não são propriamente as questões legais, não é? Está tudo interligado. pois é. E se nós não fizermos o trabalho, digamos assim, se Uhum, nós não definirmos a nossa intenção para aquele divórcio, para aquela vida, para aquela relação, uhum, e se calhar se não nos focarmos na relação com as crianças, mais do que propriamente na relação entre os adultos, uhum, não conseguimos avançar, não conseguimos ter, né? Às tantas estamos mesmo com outras relações presas àquela, estamos a aquela, discutir falsas questões, na realidade, exatamente. as questões de parentalidade são questões de eu próprio me sentir vista, de eu próprio me sentir validada, e, e isso acho que consigo ajudar a desconstruir um bocadinho, a tornar as coisas mais fáceis, sabe? Sim. Uhum, Mais fácil para as pessoas processarem e verem de outra maneira, verem de outro prisma, hum, porque acaba por ser mais possibilitador do que estarmos só, ok, a reagir àquilo que o outro está a fazer ou às circunstâncias que temos. E sei que há muitas circunstâncias, que não são positivas, de facto. uhum, Nós podemos ser um elemento que pode, pôr mais lenha na fogueira ou apaziguar um bocadinho exatamente. as coisas, portanto, e isso tem a ver com a escolha nossa, tem a ver com a nossa Pois tem. atitude perante as coisas. Portanto, aquela coisa de, ok, não compreendes, não tens o mesmo contexto, ou não é assim, ou tu não sabes, não estás a ver como é que é, ou, ok, ainda assim, há alguma coisa não é, que esteja no teu controle, se calhar só Sim, está, a tua atitude está no teu controle, a tua claro que forma está. de Claro que está no sim, teu claro que controle. sim. Se calhar não vais controlar a atitude de outras pessoas, não vais controlar determinadas circunstâncias, mas se calhar Uhum, consegues lidar com as coisas de uma outra forma. sem dúvida Um, nenhuma. Uhum, ajudou-me muito, ou seja, a ver as coisas
de outra maneira, hum, ajuda a hum, que não haja um clima tenso. Eu não quero viver assim, não quero viver de forma tensa, Sim. apreensiva. Uhum. Acho que ninguém deveria viver, Claro que sinceramente. não, claro que não. É super O tempo que interessante. nós temos é. É limitado, Sim. é limitado, então temos que o viver o melhor possível. Não, olha, Sim. acho mesmo muito interessante e olha, é um projeto muito giro mesmo, muito giro e espero que o leves aí. Eu sei que quero as coisas a acontecerem rápidas, mas também é importante que haja alguma ponderação, haja alguma consolidação mesmo Sim, de não só dos conhecimentos, como também de experiência sim, sim, e, sim, sim. e é algo que eu estou, sim, estou focada e disposta a fazer, um, e ver também como é que as coisas vão acontecer, ou seja, estar mais confiante que as coisas vão aparecendo, Ai, vão. Sim, eu também acho que sim. Acho que sim. vão desenrolando, sim, de forma que as coisas se concretizem. Acho que Sem sim. dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, assim só uma pergunta para terminar. Tu és assim uma sonhadora, e tu tens assim algum sonho que não possa passar desta vida para realizar? Um sonho. Assim, tenho algumas viagens para fazer. Pois, eu vi logo que isso vinha aí as viagens, né? Agora tens de levar a tua filha. Tenho. Pois, as viagens acabam por ser ah, um bocadinho mais desafiantes quando vamos quatro ou cinco, né? Agora somos cinco. Um, mas, mas quero muito fazer, há sítios que quero voltar com eles, há sítios que quero descobrir. Acho que é basicamente ter mais disponibilidade para as viagens, continuar a ter essa disponibilidade. Isso para mim é o mais importante, sim. Que giro, que giro. Ai, vais ter, de certeza absoluta. Olha, então as pessoas para te seguir, pronto, tu agora estás assim mais ocupada, não é? Muito mais ocupada, mas podem te seguir na tua página, não é? Madrasta Já estou Consciente, consciente, sim. na tua página de Instagram. É Instagram, só a página de Instagram, não é? Não tens Facebook, pois não? sim, também não. Pronto, ok. Podem Mas, seguir-te próximo. e vão vendo já o conteúdo que tens para trás e depois, quando tu tiveres disponibilidade, cá de ter em breve, continuas a alimentar, porque realmente tem ali já muito conteúdo muito interessante, eu acho que vale a pena. E vai continuando a pôr aqui a tua voz no mundo, porque de facto tu tens assim, eu tive assim muito tempo calada a ouvir e a beber muito da tua informação, porque de facto já tens, não esperes por ter tudo perfeito para agir. Eu sei que tu não és muito disso, essa impulsividade não é tanto ter tudo perfeito para agir, mas mais, não é? Mais se calhar ao Já estou melhor, contrário. já estou melhor. Pronto, que é um bocadinho nesse sentido, porque efetivamente o mundo precisa de pessoas como tu, com esta abertura e com esta forma de estar e de pensar muito consciente, porque eu acho que consciência neste caso é a mais importante. Muito Hum. obrigada. Obrigada, eu, Rita, por também permitir dar voz e irmos Uhum. falando sobre estas coisas e desconstruindo aqui, se calhar, algumas ideias Sim, sim, para, sem para quem dúvida. nos ouve, Uhum. e que também nos deixa a pensar, não é? Acho que é muito positivo. Muito, muito Obrigada. mesmo. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. E a vocês, obrigada por terem assistido. Sigam a Sara, partilhem esta história. Aliás, é muito importante, mesmo que nós não estejamos a passar por uma situação destas, uh, não é situação nenhuma, não é? É o que é, isto não é drama nenhum e efetivamente nós temos que ir aprendendo a ver as coisas com outros olhos, desmistificar muito aquilo que veio daquilo que são os desenhos animados, não é? Que vem muito com esta ideia muito negativa e não tem nada de negativo, nós temos é que nos adaptar e, no fundo, aquilo que eu dizia, sermos felizes. Portanto, muito obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada, Rita. Tchau, até breve.